Boa tarde a toda Minas Gerais. Boa tarde especial para Contagem, São Sebastião do Paraíso e Monte Azul. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. Copa São Paulo, Cruzeiro e Atlético são eliminados. O América continua na disputa. Os estaduais vão começando e pelo Brasil a movimentação das contratações e saídas ainda acontecem. Cruzeiro vai apresentando suas contratações. Novidades são esperadas para hoje. No Atlético, Dorival Júnior entra na semana que vai começar a mostrar a equipe. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Lélio Gustavo, Flávio Júnior, Fábio Pinel. E vamos lá, então. Nós vamos à Copa São Paulo. Vamos começar com a Copa São Paulo, a eliminação do Atlético e do Cruzeiro. Mas o América é o representante mineiro que permanece. Na sexta-feira, Cruzeiro e Flamengo empataram em 2-2 no tempo normal. Nas penalidades, deu Mengão, 5-3. O Fluminense também está nas oitavas. O tricolor carioca atropelou o Grêmio Prudente por 4-1. O Vasco não seguiu o exemplo dos conterrâneos, que está fora da Copinha. Nesse confronto, deu Paulista de Jundiaí, 2-1. Não é carioca, mas é cartão postal do Rio de Janeiro. O Pão de Açúcar passou pelo Figueirense nos pênaltis. Após o 2-2 nos 90 minutos, penalidades também para o Atlético Mineiro e Coritiba. Na marca da Cal, o Coxa foi superior, 4-1. Já os mineiros do América comemoraram 3-0 no Juventus da Moca. Deu furacão contra o Mogi Mirim, 3-1 para o Atlético Paranaense. Com 2-1, o Rio Preto despachou o Juventude para Caxias. O Santos detonou o América de Natal. No fim do primeiro tempo, foram 3 gols em 4 minutos que desnortearam o Mecão. Na segunda etapa, mais 2 e 5-0 para o Peixinho. O atual campeão São Paulo também se garantiu nas oitavas. O tricolorzinho botou o Olé Brasil na roda e fez 2-0. O golaço ficou por conta de Denner. Nome de craque, gol de craque. Peixinho, tricolorzinho. O nosso passou a Ameriquinha mesmo. O América está enfrentando o Fluminense hoje, tentando chegar aí à próxima fase da Copa São Paulo. Eu queria dizer só o seguinte, eu acompanhei todos os jogos do Cruzeiro, do Atlético, do América, enfim. Acho que o Cruzeiro foi muito bem nos 90 minutos. Não entendi, né? Faltou ali a finalização. É aquela questão da... Também se trabalha com o fator sorte. No coletivo ele era bem melhor que o Flamengo. O Flamengo que a gente disse aqui que não era uma equipe fácil, e o pessoal até no Twitter ficou brincando comigo quando começou o jogo. Gente, a Edmara falou que o Flamengo era bom e não era. Mas individualmente o Flamengo tem alguns jogadores que já estão até no grupo profissional que acabaram fazendo a diferença nesse contexto. O Atlético fez um primeiro jogo muito ruim na Copa São Paulo, depois venceu 2 adversários que não exigiram tanto, e contra o Coritiba ele realmente não foi bem. Não foi, tanto que fez 1-0, cedeu a virada, empatou já depois da metade do segundo tempo e nos pênaltis foi muito ruim, né? Perdeu de 4-1 nos pênaltis, foi goleado nos pênaltis. E o Cruzeiro, na sexta-feira, como você disse, jogou bem contra o Flamengo, poderia ter goleado, inclusive. O Seba, de novo, fez uma grande partida, mais uma vez, e aí o Cruzeiro perdeu um pênalti e dançou para o Flamengo. Sorte que o América honrou as tradições de Minas e continua vivo na busca do seu segundo título da Copinha. Hoje tem um compromisso dificílimo com o Fluminense a partir das 4 horas da tarde. Agora, Flavinho, esse Sidmar, né, o zagueiro do Atlético, o pessoal fala muito dele. Realmente ele é meio manda, né? É o capitão da equipe, tem aquela história toda, mas não foi nada bem nesse jogo. Jogador ele fez até o gol, né? Tem passagens por seleção brasileira, das categorias de base, mas as oportunidades que eu vi em campo não me agradou, não. É claro que é um garoto ainda, pode mudar né? muito, Tem muito que melhorar, tem muito o que a gente fala, madurar, né? Em campo. É difícil a gente falar isso e o torcedor entender, mas nesse tipo de campeonato, o que vale realmente é a observação, é a experiência do jogador. O título é legal? É legal. Mas o que vale mesmo é a disputa, esse intercâmbio para se trocar experiências.
E o que muda, e sempre muda muito, por exemplo, o Cruzeiro saiu do título campeão brasileiro sub-20, mas foi para a Copa São Paulo com um time bastante diferente. Algumas peças importantes, como o Seba, estavam lá ainda, mas, por exemplo, o Thiaguinho já não foi, porque já não tinha mais a idade, a Copa São Paulo é sub-18, entendeu? Então, muda muito de um campeonato para outro e num período muito curto. Então, também é muito difícil para os treinadores trabalharem duas equipes diferentes para duas competições tão importantes num prazo tão curto. E a gente ficou pensando depois desse jogo do Atlético Curitiba, porque daí vocês viram ali como é que o moço comemorou o gol, né? Aí o bicho pegou, realmente, depois do jogo. E eu fiquei pensando, porque eles estavam no mesmo hotel, o Atlético e o Curitiba. Depois eles voltaram para o mesmo hotel, mas aí sem câmera, sem tudo, deve ter ficado na paz lá, né? E é preocupante, né? Porque o trabalho da categoria de base não deve ser voltado apenas pro futebol dos garotos, né? Você está preparando o atleta, você está preparando o homem que ele vai se tornar no futuro. E a cabeça desse menino que saiu imitando uma galinha após a disputa de pênaltis não está sendo bem preparada, porque essa atitude dele criou todo o clima ruim que motivou a briga ao final da partida. Os atleticanos já de cabeça quente pela derrota nos pênaltis e ainda aguentando provocação. Não é por aí, a base tem que trabalhar também essa questão, o lado pessoal dos atletas. Mas o futebol também está cheio de não me toques também, né? O cara não pode comemorar o gol, não pode fazer nada, então é melhor parar de jogar, pô. Mas existem comemorações e comemorações, mas você sabe né, o que eu acho mesmo? É que esses meninos, até nesse sentido, Lélia, até por essa questão, para a gente não perder esse, vamos colocar entre aspas, encanto que tem o futebol, né? O futebol daquela coisa de você mexer com o seu adversário dentro do humor, né? Dentro de uma lógica que a gente sempre espera. Eu acho que esses meninos precisam ser melhor orientados nesse sentido, né? Do aceitar, né? Do saber perder e incluindo nisso a história das comemorações, da forma como as coisas se encontram e saber que ali na frente você tem a sua chance também, né? Então, talvez esses meninos precisem disso também, porque a gente vê isso demais no profissional e vê as reações também. Então, acho que o trabalho tem que ser muito maior do que só o tático, o técnico. Eles têm que estar preparados para essa situação. O que a gente viu no final da partida foi o técnico do Atlético desesperado tentando tirar os jogadores e o do Coritiba mais ainda, porque eles iam continuar na competição. E daí, se o cara leva o cartão, se o juiz relata na súmula e ele fica suspenso, era pior ainda. Ali o Atlético já tinha perdido, então estava fora. Então é preciso que haja uma orientação também para esses meninos. E futebol do jeito que está hoje, gente, um menino com 17 anos de idade, ele nunca pode respeitar o clube adversário, porque com 18 ele já pode estar lá. É verdade. Esse ano ele está no Curitiba, mas ano que vem ele pode estar aqui no Atlético, ele pode estar no Cruzeiro. Então, o futebol... E o pessoal vai lembrar. Esse aí foi aquele. Pelo menos quem tiver no grupo, vai lembrar. Então, e a gente vai mostrar aqui um monte de vezes o gol e vai fazer parte disso. E olha só. E pelo Brasil, os times vão se movimentando, contratações e saídas em busca de fortalecimento aí das equipes. No Corinthians, poucas novidades. O zagueiro Wallace, do Vitória, o lateral Fábio Santos, do Grêmio e o meio-campo peruano Luiz Ramírez, que veio do Universitário. O atacante William, do Figueirense, está quase certo. E Arley rumou ao Ceará. Souza foi respirar ares baianos. O pacote de empréstimos ao tricolor da Bahia ainda contou com Boquita e o jovem lateral Dodô. A promessa de Federico voltou para a Argentina. Vai jogar no Independiente. O experiente Edu chegou a um acordo com a diretoria e deixou o clube. O grande adeus foi a Elias, vendido ao Atlético de Madrid. O zagueiro Thiago Heleno virou a casaca. Agora é Palmeiras de coração. Aliás, o Palestra não fez contratações bombásticas como queria, mas ainda corre atrás do eterno ídolo Alex, hoje no Fenerbahçe. O atacante Maicon Leite já acertou, mas chega apenas no meio do ano. E por falar em atacante, Everton foi dispensado e Lene foi para o Figueirense. Já no Santos, muitas novidades. O lateral Jonathan, do Cruzeiro, o meio-campo Charles, do Lokomotiv Moscou, o goleiro Aranha, do Atlético Mineiro e a estrela Elano, que estava no Galatasaray da Turquia. Entre as perdas do Peixe para 2011 estão Madison e Marcel, que foram para o Vasco, Roberto Brum, dispensado, e Marquinhos, que voltou ao clube de origem, o Avaí. No São Paulo, o lateral Juan veio do Flamengo e o atacante William José, destaque do Grêmio Prudente ano passado, chega como promessa. A dupla Jorge Wagner e Richardson deixou o clube. A transferência do primeiro ao Kashima Reysol já era sabida há tempos. Rick fechou com o Galo.
O Atlético também vai contar com o experiente Magno Alves, com o jovem Jobson, antes do Botafogo, com Toró, que deixou o Flamengo, e com o Meia Mancini, apresentado nesta semana. O Cruzeiro deve perder o Wellington Paulista, mas reforçou o ataque com o Ortigosa. Lembra dele? O ex-botafoguense Leandro Guerreiro chegou para dar um suporte ao meio-campo. O Inter ainda sonha com Zé Roberto do Vasco. Por enquanto, nenhuma cara nova no Colorado. O Grêmio não trouxe grandes nomes e ainda perdeu o Meia Souza para o Fluminense. Além de Souza, o campeão brasileiro vai contar com o goleiro Diego Cavalieri em 2011. O Botafogo perdeu o lateral Marcelo Cordeiro, que foi para a Portuguesa, mas trouxe Márcio Azevedo do Atlético Paranaense. O Vasco vai contar com o experiente volante Eduardo Costa, que estava no Mônaco. O Flamengo terá o meia Thiago Neves para ajudar Ronaldinho Gaúcho. O goleiro Marcelo Lomba foi para a Ponte Preta, mas Felipe, ex-Corinthians, veio para a vaga de titular. Tá aí, então, a movimentação do mercado da bola. Eu diria que, no caso do Fluminense, ele realmente se reforçou ali na questão do gol, né? Eu acho que era uma posição que ele estava precisando ter uma qualificação, né? Mas tem que ver, né? O Diego Cavalieri era banco do Pepe Reina no Liverpool. O Reina não dava oportunidade para ele jogar. Né? É difícil. Ah, mas o Reina é um goleiraço, né? Pois é, então. Um goleiraço. Foi um dos reservas da Espanha na Copa, né? Então, vamos ver. É o mercado aí, ô Dimar. A gente só pode falar que é reforço depois que a bola começar a rolar. Por enquanto, a gente apresentou como contratações. Contratações. Né? E aí a gente está incluindo os mineiros também. Vocês viram que eles foram incluídos. Até porque contratação está valendo para todo mundo. É só quando a bola rola. Mas aí a gente cai naquela história da tentativa de qualificação do elenco, né? Que é o que o Fluminense está tentando. E era um problema crônico que ele tinha no Campeonato Brasileiro. Né? E acho que no caso do Flamengo também. Porque foi uma exceção à regra. É difícil você ver uma equipe que não tem um bom goleiro ser campeão. Então, o Fluminense conseguiu. O Ricardo Berna era o goleiro do Fluminense. É o goleiro campeão brasileiro. Não é aquele do América. É o do América. É que as outras equipes fizeram uma força também para o Fluminense ser campeão. E o Fluminense também, ele tinha um bom grupo, né? Isso é indiscutível, de qualidade. Um super treinador e perdeu pouco. Né? Acho que buscou certo para o gol. Perdeu o Washington, mas que também terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado 16 jogos sem marcar jejum, né? Em jejum de gols. Teve a recuperação agora do Fred, então o Fluminense entra aí como um dos grandes times. Sim, perdeu o Emerson. Mas está trazendo o Souza, né? Está trazendo o Souza para tentar suprir então, mas vem aí com um time forte, um grupo forte, de novo para 2011. Eu não gosto, não. Você não gosta do Souza? Ele também já começou do contra agora. Então, vamos entrar aqui no Campeonato Mineiro, então, que começa dia 29. A gente vai demorar um pouquinho aí para começar o campeonato. E a gente tem América e Uberaba abrindo, então, a rodada no dia 29. O Cruzeiro vai jogar contra a Caldense no dia 30. E o Atlético contra o Funorte. Esse jogo contra o Funorte não deve ser em Montes Claros, porque lá não tem condições de receber esse jogo. Abração pessoal de Montes Claros. Aliás, a gente está entrando quase na semana de definição do campeonato da estreia. Vai começar aquela história. O estádio de tal não pode. Aí, faltando 2 dias, eles estão liberando o estádio. O que a gente pode esperar desse início aí de Mineiro? Quais são os estádios que nós vamos ter jogos? Eu não sei ainda. Tem aqui marcado. Tem o Melão lá. O Melão tem condição lá em Varginha. O Marilene em Juiz de Fora. O Farião lá em Divinópolis. Interrogation. A Arena do Jacaré. O Cassimiro de Abreu lá, que a gente já falou que é o do Funorte. E o Mamudão. O do Cassimiro é o José Maria de Abreu. Exatamente. O Léo pode falar melhor do que todo mundo. O José Maria Melo, perdão. Aqui. Não, o estádio lá, eu estive em Montes Claros no final do ano, né? Realmente nada animador. Dificilmente o jogo vai ser lá. Parece que, como alternativa, está pintando Ipatingão para Atlético e Funorte, né? Eu acho que essa é a grande preocupação, talvez, né? O Farião e o Mamudão deve estar naquela de pequenos retoques, né? Poucas coisas para liberar. Espero eu, né? Não sei como é que foi a chuva lá em Divinópolis, porque normalmente... Com aquele rio que passa ali do lado. É um problema que todo ano acontece.